Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita já, se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje eu vou responder a pergunta que pra mim não quer calar, que é o título desse vídeo. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu quero saber por que Valcir Carrasco não se aposenta. E aí, gente, vocês viram que saiu essa semana a premissa da próxima novela das 9 do Valcir Carrasco, com o título provisório de Quem Ama, Cuida? Pois é, a gente já começa pelo título, né? Mais um título de novela das 9 do Valcir, que poderia perfeitamente ser um título de novela das 7, assim como foi A Dona do Pedaço. Acho um título bacana, mas não para uma novela das 9. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho, bem a premissa, rapidamente, né, da novela, para vocês que ainda não estão sabendo. E depois a gente vai debater aqui, eu quero conversar com vocês sobre essa questão aí que eu deixei no título, né? Por que Valcir Carrasco não se aposenta, gente? Eu não consigo entender, mas eu vou tentar desmistificar aí esse questionamento ao longo desse vídeo. Então vamos lá, vamos à premissa de Valcir Carrasco às 9, logo depois de Três Graças, que vai terminar só lá em maio de 2026. Na história que o Valcir está preparando aí para o horário das 9 no ano que vem, ele promete um grande drama familiar, mas com um olhar diferente sobre abandono. Dessa vez, não de crianças, mas de idosos. A gente já começa aí com uma premissa bem interessante, pouco explorada no gênero, que me agradou bastante. Na novela, o personagem principal vai ser abandonado pelos próprios filhos e lá, por um certo capítulo, né, eu acho que vai ser bem na frente, ele vai acabar falecendo. E esse personagem, obviamente, vai ser feito aí por um veterano de mais de 70, provavelmente, porque é um idoso que vai ser abandonado pelos filhos. Então algumas pessoas já estão aí dando seus palpites e sugestões de quem poderia ser esse personagem. Já ouvi falar em Ari Fontoura, que é um dos queridinhos, né, do autor, mas vamos ver que ainda tem chão pela frente. Aí, quando o vovozinho morre, ele surpreende toda a família, deixando no seu testamento a maior parte de sua fortuna para a enfermeira, que foi a sua cuidadora até o fim da vida. Outro palpite para essa enfermeira, já falaram o nome aí da Bianca Bian. E a gente sabe, né, que o Valcir adora ela também, e já foi citado em algumas matérias que provavelmente ela volte para fazer essa protagonista. Em contrapartida, eu também li uma notinha muito recente da Bianca Bin contando ali qual é o problema dela em voltar a fazer uma novela inteira, né? Ela não abre mão de trabalhar 5x2, como todo bom trabalhador, de ter ali os seus 2 diazinhos de folga na semana, um sábado e um domingo, porque o trabalho de gravar uma novela é extenuante e a diva tá certíssima, né, gente? Chega de trabalho escravo. Em 2025, ninguém merece mais trabalhar 6x1, 7x0. Enfim, eu concordo plenamente com a Bianca, até porque também não é das minhas melhores atrizes, das minhas atrizes preferidas, embora eu goste, mas para uma protagonista das 9 não me atrai tanto. O grande ponto da novela, então, é que pelas leis brasileiras, os filhos são herdeiros necessários, ou seja, eles não podem ser excluídos do testamento, salvo nos casos de deserdação por justa causa, quando há provas de abandono, né? Agressões ou ofensas graves, né? Ofensas graves, no caso. Na ficção, a enfermeira e o idoso travarão uma batalha judicial para reconhecer, né, esse abandono e afastar os filhos da partilha. Aí, depois de conseguir a vitória na justiça,
a enfermeira verá a sua vida virar de cabeça para baixo. Ela vai ser acusada de um crime e de ter arquitetado todo um plano só para se beneficiar. A partir daí é que a mocinha vai travar uma grande batalha para provar a sua inocência. E mais do que isso, convencer o público de que ela é mesmo uma vítima ou será que é culpada? Aí vai ficar o questionamento. Tudo muito interessante, né? Até o momento, as premissas do Walcer Carrasco são sempre muito boas. Já falei aqui outras vezes. Ele tem ideias ótimas, mas ele derrapa ali no texto, que eu também não canso de bater nessa tecla. Dói nos ouvidos. Gente, é muito ruim. Quem Ama Cuida vai ser dirigida por Amora Maltner. A gente volta aí com essa dupla, né? Que fez muito sucesso ali em Dona do Pedaço, se separou em Terra e Paixão, voltou timidamente em Eta Mundo Melhor e agora vão voltar de vez juntos do início ao fim. E claro, como toda a novela do Valcir, a moda dele promete ser mais um folhetim intenso, cheio de viradas e moralmente ambíguo. É nessa parte aí que me pega, né? Porque o Valcir não consegue muito construir personagens ambíguos, né? Muito menos situações ambíguas. Ele é sempre muito preto no branco. Todos os personagens do autor sempre muito maniqueístas. Então você nunca fica muito em dúvida em quem confiar, quem é o mocinho, quem é o bandido. Esse é o estilo dele, tem dado muito certo até então. Mas não dá certo pra mim, e eu sei que pra um bocado de gente por aí que adora a novela, também não se convence com as tramas do Valcir. Então, por isso, a pergunta que fica reverberando na minha cabeça é: por que Valcir Carrasco não se aposenta? Por que ele ainda não se aposentou, apesar de tudo que já aconteceu com ele? A gente vai entender melhor agora que coisas foram essas que aconteceram. Então, para começar, vamos falar de Terra e Paixão, que foi a última novela do autor, né, lá em 2023, e deveria ter sido definitivamente, na minha opinião, a sua despedida das novelas. Afinal de contas, durante a trama, o Valcir teve um problema de saúde, né? Um problema preocupante. Ele precisou se afastar, né, dos roteiros da novela para cuidar da saúde. Foi um problema delicado, tanto que ele precisou da colaboração da Thelma Guedes, uma autora experiente, né, que já tinha trabalhado muito tempo atrás como colaboradora dele em algumas novelas. Aí fez novelas solos incríveis de muito sucesso, até tutoriada ali por ele quando ela estreou em O Profeta junto com a Duca Rachid. Então, a Thelma, ela é uma autora que ela já tá aí na mira da Globo para fazer uma novela solo às 9 da noite. Eu acredito que isso vai acontecer às 7, na faixa das 7, mas ela já foi cogitada para as 9 da noite. E aí ela foi encaminhada, direcionada para ajudar o Valcir nessa ausência dele dos roteiros de Terra e Paixão. E a novela meio que deu uma engrenada quando ela entrou, ficou meio diferente, mais palatável. Eu não assisti, mas eu li notas sobre isso, né, de que a novela dava para perceber a mão da Thelma ali nos roteiros de Terra e Paixão quando ela entrou. E foi uma colaboração muito importante, que deu muito sério e trouxe uma certa sustância para a novela. Então, o que eu imaginei nessa época? Ai, que bom, vai ser a última novela do Valcir, porque ele nunca deu essa pifada, né, durante nenhum trabalho de precisar ser substituído, mas agora tá com problemas de saúde, trabalha muito, é uma máquina, o cara tá sempre com uma novela no ar, então ele precisa realmente se aposentar, já contribuiu bastante com a televisão brasileira, mas não, gente, não. O que a gente achou que ia diminuir, piorou, porque aumentou a carga de trabalho do homem. Vocês acreditam? Pois é. A gente tem aí Valcir Carrasco à frente de nada mais, nada menos do que 3 projetos para a Rede Globo. Ele escreveu os 30 primeiros capítulos de Eta Mundo Melhor, né? Uma suposta continuação do sucesso Eta Mundo Bom. E aí ele largou os trabalhos nas mãos de Mauro Wilson, da novela das 6, para poder se dedicar integralmente a Nova das 9,
que é um trabalhão do caramba, né? Novela das 9, novela já é trabalhoso, às 9 da noite, então nem se fala. E aí ele tá lá em cima desses roteiros freneticamente, imagino eu, para que ela estreie logo em maio de 2026. Mas entre Eta Mundo Melhor e Quem Ama Cuida, temos aí vidas paralelas, vocês acreditam? Não sei se vocês ainda lembram desse projeto, mas falou-se muito nele no início do ano, no primeiro semestre, que seria os doramas brasileiros, uma nova investida da Rede Globo, nesse estilo, né, de histórias mais românticas, mais levinhas, com vistas do grande sucesso dos doramas coreanos, né, dos streamings. A Globo abriria aí um novo horário de novelas inéditas que foi deixado por Malhação, né? Entraria esse projeto no lugar de Malhação. Porém, a gente não tem nenhuma data prevista, apesar dos trabalhos estarem super adiantados, a sinopse aprovada, elenco escolhido, autores também. Esse é um projeto que foi imaginado pelo Valcir Carrasco, sugerido por ele. Então, nada melhor do que ele dar o pontapé inicial. Então, a gente vê que o homem não para de jeito nenhum. Eu acho que às vezes a Globo deixa ele um pouquinho quieto, ele mesmo vai lá e cutuca a Globo com alguma ideia, com alguma novidade e a Globo compra. A Globo compra tudo o que esse homem oferece. E aí veio essa ideia, mas como no momento a Globo tá bem tranquila e confortável com os índices de audiência das suas reprises à tarde, tanto na edição especial quanto no Vale a Pena Ver de Novo, eles estão deixando o barco correr, segundo coluna do Flávio Rico dessa semana. Então, por enquanto, não tem nenhuma data definida. Eu acredito que se vir, né, e creio que virá mesmo, porque a Globo fez toda uma nova contratação de autores e tal, vai ser só em 2026. E aí a parceria do Valcir nessa nova empreitada, né, que começou ali nos trabalhos de roteiro com ele, parece que vai ficar totalmente a cargo desse projeto, agora pelo menos da primeira história, é a Cristiane Friedman, gente. Olha que maravilha. Foi lá resgatada da Record depois de tantos anos fora da Globo. Eu fiquei muito feliz. Tô pretendendo fazer um vídeo sobre ela em breve. A gente vai falar mais um pouquinho sobre essa autora. Mas como o Valcir não é Deus, ele não pode estar ali onipresente em todos os lugares ao mesmo tempo escrevendo, esse trabalho vai ficar a cargo da Cristiane Friedman, né? Esse projeto de doramas brasileiros, com essa primeira história que será Vidas Paralelas, assim como o Eta Mundo Melhor está agora nas mãos de Mauro Wilson, e aí o Valcir vai ficar mesmo exclusivamente na sua novela das 9. Mas aí eu te pergunto, por quê? Por que esse homem se enfiou em 3 projetos ao mesmo tempo esse ano? Ele precisa descansar, gente. A saúde dele tá frágil. E assim, como já falei, gostei da premissa da próxima novela das 9, mas eu sei que eu não vou aguentar. Eu sei que eu não vou ter estômago para assistir essa novela, para acompanhar, para ouvir aqueles diálogos tenebrosos. Então o que adianta? A gente tem uma premissa super interessante, que tivemos em outras novelas, mas não desse jeitinho que vai ser, mas nunca tão aprofundado também. A gente sabe que vai ter um elenco incrível, porque os elencos do Valcir são sempre muito maravilhosos. Provavelmente uma boa direção, né? Embora eu não vá muito com a lata da Amora Maltner, mas o texto não dá, gente. Assim, os meus ouvidos são muito sensíveis pro texto do Valcir Carrasco, então, infelizmente, me interessaria assistir sim uma história como essa, mas pelas mãos do Valcir não vai ser possível, realmente não vou ter estômago. E aí, eu retorno essa pergunta, por que o Valcir não se aposenta? Sendo que nós temos, né, tantos autores competentes, talentosos, fora do mercado, fora da Rede Globo principalmente, né, que foi aí um símbolo de produção, né, de novos talentos, de teledramaturgia impecável. E esses talentos que eu falo são tantos talentos jovens que estão batalhando aí por um lugar ao sol, fazendo oficina. A Globo já divulgou essa nova oficina para novos autores, para novelas das 6, sendo ministrada por grandes nomes como Glória Pérez, Carlos Lombardi. E temos também esses autores veteranos incríveis que também estão sem trabalho, pelo menos sem poder apresentar uma sinopse ou sem ter uma sinopse aprovada. Aí falo sim de Carlos Lombardi, Marcílio Moraes, Mauro César Muniz,
bem que o Lauro também já tá é, um pouquinho idoso, né? Mas eu acredito que ele toparia escrever uma nova sinopse. A gente quer ver isso, a gente quer ver gente nova. Eu, particularmente, não aguento mais Valcir às 9 da noite, gente. Me ajudem. Façam esse autor se convencer de que ele precisa descansar. Dois dos grandes nomes da nossa teledramaturgia se aposentaram muito cedo. Muito cedo. Autores renomados, autores assim, ó, perfeitos, perfeitos, sem defeitos. Não, tem uns defeitinhos ali, porque ninguém é perfeito, mas eu tô falando aqui de um lado muito afetivo, né? Que é o Gilberto Braga. Gilberto, ele teve um problema de saúde ainda muito jovem, né? Que deixou ele um pouco debilitado. Mas mesmo assim, depois desse problema, ele voltou aos roteiros, fez mais algumas novelas. Só que se aposentou aos 70 anos, em 2015, depois do seu maior fracasso, que foi Babilônia. A intenção não era que ele se aposentasse, porque depois ele escreveu mais sinopses inéditas, que infelizmente ainda estão engavetadas. Mas ele se aposentou aos 70 anos, vindo a falecer, infelizmente, 6 anos depois da sua aposentadoria, em 2021, aos 75 anos. O Valcir está com 73, já passou ali da idade que o Gilberto se aposentou. E quando o Gilberto se aposentou, eu senti demais, né? Foi uma grande falta ele ter se aposentado. Se bem que ele não se aposentou oficialmente, né? Porque ele ainda estava trabalhando quando ele veio a falecer. Mas ele tinha muita essa vontade. O Gilberto mesmo dizia que era preguiçoso para escrever novela, porque era um trabalho cansativo. Mas e a Globo meio que deixou ele na geladeira também, depois do fracasso de audiência de Babilônia. Enfim, um ator maravilhoso, a gente podia ter tido aí um último grande sucesso, mas não tivemos esse presente, né? Essa dádiva teledramatúrgica. Outro autor que eu acho que a Globo sugou até a última gota também, mas ele foi muito forte até onde ele conseguiu, foi o Manuel Carlos, que fez coisas memoráveis, não preciso ficar falando do Manuel Carlos aqui. Ele demorou um pouquinho mais, né? Sua última novela também foi um grande fracasso, lá em 2014, com a novela Em Família. Ele se aposenta aos 81 anos de idade. Então, se a gente for pensar que o Valser está com 73, ele ainda tem aí pela frente uns 8 anos para se aposentar. Ai, não, gente! Pois é, pelo andar da carruagem, o Valcir só larga esse osso depois dos 90 anos, né? Porque o homem não larga o osso, gente. O homem não larga o osso. E apesar do Valcir Carrasco ser um suplício a cada novela, eu tenho que tirar o chapéu para a disposição dele, apesar da idade, dos problemas de saúde. Eu acho que da Globo esse homem só sai dentro de um caixão, sabe, gente? Eu acho que a Globo não vai deixar de sugar o coitado até a última gota. E ele também não vai largar o osso, então ele juntou a fome com a vontade de comer. E eu desejo vida longa para o Valcir, que ele ainda tenha muita saúde, mas que ele se aposente depois de quem ama cuida. Será que a minha torcida vai se concretizar, gente? Me fala aí o que vocês acham. Vocês concordam comigo? Vocês acham que eu tô falando um monte de bobagem porque vocês amam Valcir Carrasco? Me conta nos comentários. Compartilha o vídeo com quem gosta do tema. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me segue lá na página do canal. Você viu a novela ontem no Instagram. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau!